Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos analisar a intervenção do Partido Comunista no Parlamento em relação à reforma laboral. Felizmente o PSD e o Chega deram-lhe uma resposta à altura e tentaram fazer compreender que o Partido Comunista está no século XIX. Vamos começar primeiro pelas respostas do PSD e do Chega e, no fim, ver a intervenção do Partido Comunista, que felizmente continua a estar em outro mundo. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal, é grátis, estamos quase a chegar aos 10 mil subscritores, muito obrigado, e coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Alfredo Maia, o Sr. Deputado sabe bem que neste momento, ao trazer a discussão da reforma laboral, está a fazer uma discussão fora do tempo, porque sabe que neste momento o Governo está em reuniões permanentes com a concertação social, negociando uma boa proposta com os representantes dos trabalhadores e com os representantes das empresas, que o Sr. Deputado Alfredo Maia e o PCP nunca respeitaram no Parlamento o valor da concertação social. Nem no Parlamento o PCP respeita o valor da concertação social, nem a CGTP quer dar ouvidos às brilhantes propostas que o Governo tem em sede de reuniões deste diálogo social. E por isso o Sr. Deputado Alfredo Maia referiu-se ali a uma expressão que, na sua intervenção que achei muito estranha e indelicada, caixote de lixo. Ó, Sr. Deputado, no caixote de lixo deve o Sr. Deputado colocar essa visão bloqueadora, ideológica, castradora do desenvolvimento da sociedade e da economia para deixarem definitivamente os trabalhadores e as empresas chegarem aos melhores acordos. Essa sua visão já não existe, Sr. Deputado. E por isso eu pergunto-lhe e dou-lhe uma oportunidade. Está o Sr. Deputado e o PCP disponível para, quando esta proposta de lei entrar no Parlamento, vir discutir connosco a melhoria das condições de trabalho e dos direitos dos trabalhadores, a melhoria dos rendimentos dos trabalhadores e das empresas, a melhoria de políticas da família, a melhoria do emprego para os jovens, a melhoria e o aumento das licenças de parentalidade para mães e pais? Sr. Deputado, eu queria que viesse à discussão. Venha connosco, porque é o melhor que faz ao país. Muito bem. Sr. Deputado Bruno Nunes, do Chega, 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não posso começar esta intervenção sem saudar Maria Corina Machado, que lutou contra a ditadura comunista na Venezuela e por isso foi saudada com o Prémio Nobel da Paz. Muito bem lembrado. Infelizmente a esquerda, que defende tantas mulheres e se orgulha tanto dos prémios das mulheres, sobre esta não existiu nenhuma única palavra de orgulho nem gratidão. Infelizmente a esquerda só tem orgulho das mulheres que pode instrumentalizar e não daquelas que merecem. Aproveitando esta minha intervenção, os senhores já repararam que sempre que estamos em cima do Orçamento de Estado vem esta ameaça da foice e do martelo, de irem todos para a rua, lá vem a CGTP, o braço armado, ameaçar com as greves, instrumentalizar os trabalhadores, colocar os pobres contra os ricos, o empresário contra o trabalhador. Parece que os empresários não trabalham em Portugal e que é tudo uma cambada de gente que não faz nada e que anda a passear em flotilhas. Os senhores brincam com isto e metem constantemente a sociedade uma contra a outra. É sempre a lógica da empresa tem que ir abaixo, ou está do lado da revolução ou está do lado da reação. Isso já passou. Tenham calma, já não rende, continuam com esta postura completamente descabida. As vossas propostas em Orçamento de Estado, parte delas estavam em fax, porque são de 1980, replicam todos os anos, sempre a mesma coisa, sempre a mesma conversa, sempre o ataque constante a quem quer trabalhar. Vêm com a lógica do capital, do Marx lá atrás, de tentar instrumentalizar e que não aceitam, porque querem controlar os trabalhadores de tal maneira que não aceitam que os trabalhadores possam votar à direita. Como se fossem vocês apenas que trabalhassem, como se fossem vocês os únicos puros no mercado. Tenham vergonha, porque são vocês que alimentam a subsidiodependência. As regras e as leis do trabalho é culpa vossa, aos últimos 50 anos, que limitam. Aproveitem para explicar ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias que não dá para despedir funcionários municipais assim, sabem porquê? Porque vocês estrangularam de tal maneira a lei, o Partido Comunista está dentro de tal forma da lei do trabalho,
que é impossível quem gere, quem organiza, quem lidera, fazer uma gestão correta para, de facto, criarmos riqueza para a poder distribuir. A única palavra que vocês têm é distribuição. Vocês estão acabados, ultrapassados e já deviam ter sido extintos. Senhor Presidente, senhores deputados, caiu a máscara ao Governo. Muita demagogia, mas com o pacote laboral o propósito é claro: promover o assalto aos direitos dos trabalhadores. O Governo, ao serviço do patronato, tem pressa na sua cruzada contra os trabalhadores e os seus direitos. Diz a Ministra, e cito, que estamos numa situação que não é de crise, com o tempo adequado para refletir, mas que a reforma da legislação laboral, volto a citar, é urgente e que a discussão na concertação social não pode eternizar-se. É que está aí, com força e determinação, a resistência dos sindicatos à declaração de guerra aos trabalhadores, mas também a oposição de outros importantes setores que denunciam o conteúdo iníquo do novo pacote laboral. Uma força, uma determinação e uma denúncia firme a que o PCP dá voz na Assembleia da República, aliás, o órgão legítimo para legislar sobre estas matérias e que contará com a nossa total oposição à ofensiva em marcha contra quem trabalha e quem produz. Aí está o Governo, instruído e mandatado pelo patronato, com a falácia de que pretende modernizar a legislação laboral, numa falsa perspectiva do trabalho no século XXI. A verdade é que a sua reforma se inspira em concepções e práticas típicas do século XIX, da Revolução Industrial, que retoma ou que reforça mesmo, com o agravamento da precariedade, com o alargamento dos contratos a prazo, com a manutenção e o aprofundamento do modelo de baixos salários, a tentativa de redução do pagamento de trabalho suplementar para favorecer ainda mais os lucros do patronato, com a gritante desregulação das relações de trabalho e ataque à contratação coletiva, com a apropriação ainda maior do tempo de vida pessoal e familiar dos trabalhadores, a desregulação da vida das pessoas e o desrespeito pelos direitos de maternidade e de paternidade, com a desregulação dos horários, a intensificação dos ritmos e da duração de trabalho e os bancos de horas, com o banco de horas individual e a imposição generalizada do banco de horas grupal, com o ataque aos direitos de organização dos trabalhadores, à liberdade sindical e ao direito à greve, para limitar a força dos trabalhadores, a sua resistência às arbitrariedades patronais e dificultar a luta por direitos e por salários. É também uma reforma que faz tábua rasa de direitos fundamentais consagrados na Constituição da República e que visa tornar ainda mais fáceis e mais baratos os despedimentos. É o caso da tentativa de introduzir o despedimento sem justa causa, num despudor que vai ao ponto de nem sequer obrigar a reintegração do trabalhador, mesmo que os tribunais declarem a ilicitude do despedimento. É o caso da tentativa de dinamitar o direito à greve, uma conquista dos trabalhadores pela qual tantos sofreram décadas e décadas de perseguições, prisões, torturas e assassínios. Perante o crescendo de resistência que já não é possível ficar indiferente, o Governo, no afã de servir o seu amo, enceta uma fuga para a frente, acenando agora aos grupos parlamentares que com ele queiram negociar a reforma, certamente o Chega e a Iniciativa Liberal. Sucede que esta reforma não é negociável nem reformável. Todo este pacote deve ser rejeitado e só tem um destino possível: o caixote do lixo. É lá que também devem ir parar todas as normas gravosas do Código de Trabalho, que há muito deveriam ter sido revogadas e que nem PSD-CDS, nem o PS, mesmo quando teve maioria absoluta e poderia fazê-lo, quiseram eliminar. Como o PCP bem denunciou quando a discussão da chamada Agenda do Trabalho Digno, o Governo e a maioria absoluta do PS não só não quiseram mexer nas normas indignas, como apoiados pela direita resistiram às propostas progressistas que aqui apresentamos. É tempo de revogar as normas do Código sobre a caducidade e a sobrevigência
das convenções coletivas ou uma poderosa arma nas mãos do patronato para cortar direitos e impor ainda mais exploração e baixos salários. É tempo de revogar a presunção da renúncia à impugnação judicial do despedimento coletivo em caso de aceitação do depósito da indemnização, numa norma que coloca o trabalhador entre a espada e a parede. É tempo, senhores deputados, de repor o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, o pagamento e a compensação pelo trabalho suplementar e em dia de descanso ou feriado. Mas, senhores deputados, o PCP cá está e cá estará, como sempre esteve, coerente e firme. Os trabalhadores sabem com quem contam. Muito obrigado. E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo, o Partido Comunista, a exemplo dos partidos de esquerda, fazem este discurso que parece muito bonito para os trabalhadores, mas infelizmente só lhes destroem a vida com ideias retrógradas e que não se aplicam atualmente às profissões existentes. Continuam a estar no século XIX com ideias cheias de mofo e bolor. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.